Romanos 8, verso 12 a 13, parte A. Hein? Romanos 8, do verso 12 a 13, parte A. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, graças damos por esta manhã, Senhor, ao qual podemos estar em volta da Tua Santa Palavra, para Te buscar, Te engrandecer e esperando, ansiando, para que Tu fale ao nosso coração mediante a Tua Santa Escritura. Abençoa Teu povo nesta manhã, derrama da Tua graça, Tua sabedoria, o conhecimento sobre nossas mentes e que a gente possa crescer cada vez mais a imagem do Teu Santo Filho. Ajuda-nos nesta manhã a expor, a falar a teu povo e que a gente possa ser edificado cada vez mais. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, queridos, hoje a gente continua a nossa série, né, em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Né? Desta feita a gente vai ver aí o verso 12, a parte 13a, né, de Romanos 8. Né? Eu intitulei o nome dessa mensagem de Somos Devedores. Né? E antes da gente entrar, vamos recapitular o que a gente viu na aula anterior, se vocês lembram. Né? A gente já tinha entrado, né, em Romanos 8, e a gente viu ali a obra que Deus fez para nos resgatar. E por nosso corpo estar enfermo, né, por causa do nosso pecado, né, da nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue se salvar por si mesmo. Nós vimos o brado em Romanos 7, 24, e Deus ali traz a salvação que vem do alto, né? Tanto a gente até falou sobre essa questão, né, em uma das mensagens, a salvação que vem do alto, que é aquele resgate feito mediante Jesus Cristo, né? E a obra ali de Cristo é aplicada à nossa vida mediante o poder do Espírito Santo, que vem e nos agracia. Né? E na última mensagem a gente falou sobre até aquela questão, para onde aponta a bússola do seu coração. Porque nós vimos ali dois modos de viver, aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no espírito. E a gente falou, né, que aqueles que vivem na carne são aquelas pessoas que não creram, né, não têm o Espírito Santo, por isso são incrédulos, não creram em Jesus Cristo. Porém, Paulo ele nos coloca do lado do Espírito. Nós temos o Espírito em nós, sobre nós, né, morando em nós, fazendo morada em nós. E através disso a gente cogita nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Em contrapartida, aqueles que estão na carne só cogitam, pensam nas coisas da carne. Por isso que eu usei aquele simbolismo de para onde aponta a bússola do seu coração. Porque onde está o seu coração, onde está o tesouro, né? Aquilo que você anseia, aquilo que você busca, é para onde aponta a bússola do seu coração e é para onde você está caminhando, é para onde você está arrumando. Né? Só que e Paulo fala que aqueles que têm o Espírito Santo, né, vivem para Deus. Não são mais inimigos de Deus como aqueles que estão na carne. Né? E a partir de agora, eles vivem uma nova vida. Uma vida que é o que Romanos 8 vai falar, a vida no Espírito. Né? E Paulo ali está mostrando ali as diferenças daqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm. Uma coisa que eu esqueci de dizer para os irmãos, né, voltando lá os comentários e pegando o foco do desenvolvimento do Carlos Oswaldo Pinto, né, ele fala sobre a questão que a gente começou a falar sobre em Romanos 6, a questão ali da santidade, né, que a gente foi liberto, né, nossa santidade se dá ali, o princípio dela dá na nossa união com Cristo. Né? E Carlos Oswaldo ele fala que é colocado um problema para nós em Romanos 7, porque a gente não consegue cumprir essa lei, né? Essas ordenanças mediante a nossa carne, e a gente viu que nossa carne está enferma. Né? Só que no capítulo 8, Paulo mostra para nós que isso é possível mediante o poder do Espírito Santo.
né? Porque o Espírito Santo habita em nós, nós temos o poder de se contrapor aos desejos da carne, né? Não mais ouvir o que o antigo Senhor, que é o que a gente viu ali em Romanos 5 e 6, né? Aquele legado de Adão que nós tínhamos um Senhor que não era Deus, mas era o Senhor pecado, que nos conduzia. E através do Espírito Santo nós temos o poder de falar não a esse antigo Senhor e viver daqui para frente a vida no Espírito. É isso que a gente vai continuar falando em Romanos 8. E quem já assistiu aí o filme ou já leu o livro Conde de Monte Cristo? Para falarmos desse texto, né? Ó, já leu já, irmão, o livro? Fantástico, né? É um baita livrão, né? Eu acho que é maior que a Bíblia, né? Eu tinha uma versãozinha pequenininha, né? Minha esposa acabou emprestando para uma irmã e acabou dando para ela. Eu falei, por que você deu, meu Deus do céu? É difícil encontrar esse livro aqui. Mas é uma história fantástica. E eu que tirei aqui a parte do filme, né, para falar sobre essa questão, introduzir nesta manhã aqui o estudo nosso, sobre somos devedores, né? O personagem aqui do Conde de Monte Cristo, né, ele sai daquela prisão, né? E ali no filme, ele, como vocês podem ver, ele corre na praia, lá tô livre e tal. E ele se encontra ali com alguns corsários, né? E aqueles corsários são bandidos e tal. E tem um dos tripulantes ali que ele tava para morrer, porque acho que ele tinha matado ou esfaqueado alguém ou roubado alguma coisa. E o capitão do navio tinha que matar o indivíduo, né? Só que ele queria livrar a pessoa, só que se eu livrar, eu vou me mostrar que eu sou fraco e o pessoal vai acabar fazendo um motim, né? E eu vou deixar de ser capitão. Aí ele falou, muito bom que você apareceu, que você vai resolver o meu problema, né? Eu vou colocar vocês dois para brigar. Quem sair vitorioso entra para nossa tripulação, a gente vai embora daqui e tal. É o que você quer, né? Liberdade e tal, sair dessa ilha. E o personagem, o principal ali, ele concordou, não, vamos, né? Só que ele tinha tido várias aulas na prisão de esgrima, né, de luta de espadas e tal, e se tornou um grande espadachim. E ali ele acaba vencendo aquela luta ali, só que ele não mata o inimigo dele, né? Tanto que ele fala assim, ó, não se mexa aí que eu vou interceder por você. E ele intercede junto ao capitão do navio, falou, ó, né, os homens já tiveram a diversão que eles fizeram, né, essa luta e tal assim, mas poupe a vida dele e a minha, né, e agora você vai ter dois bons espadachins no seu navio e tal, lá e tal. E por ele ter poupado esse personagem, né, eu esqueci o nome dele, ele fala assim que por você ter poupado a minha vida, eu te servirei pro resto da minha vida. Porque você me poupou minha vida. Por isso eu vou te servir. E isso aqui entra na questão que a gente vai falar hoje, de somos devedores. Deus fez algo para nós, então nós temos uma dívida, e é uma dívida infinita para com o nosso Senhor, pela graça que Ele nos concedeu mediante o seu favor. Né? É isso que nós vamos continuar falando hoje. A verdade central, para vocês lembrarem, né? A obrigação que temos agora não é para viver segundo os desejos da carne, pois por Deus fomos libertos. Agora temos a obrigação de viver segundo a nossa nova identidade. O crente, gente, recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Essa nova identidade faz com que ele ande agora segundo o seu Senhor, segundo Deus. É o que a gente tem falado bastante sobre essas questões, né? E nós não temos mais aquele dever de viver segundo o antigo Senhor, a carne, né? A carne que nos impulsiona, nos faz brotar desejos inconvenientes que são contra o Senhor. Nós não precisamos mais ouvir, porque nós não precisamos mais obedecer às demandas da carne, porque nós estamos debaixo de um novo senhorio, nós temos uma nova identidade em Cristo, portadores do Santo Espírito de Deus. Primeiro ponto, ó, devemos abandonar o sentimento de obrigação para com a carne. Verso 12, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Paulo fala que nós somos devedores. Porém, ele complementa, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
O assim, pois, ou portanto, talvez esteja na Bíblia de vocês, aponta para o que o Paulo tinha dito anteriormente, que é o que a gente estudou anteriormente, né? Ele tratou de dois modos de vida, como eu havia falado para vocês: aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. Deus fez algo para nós ali, e nós fomos libertos do seu juízo, vocês lembram? E nós, a partir disso, a gente vive não mais na carne, mas vive no Espírito. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós se tornamos filhos de Deus, como Paulo vai tratar posteriormente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E por ter o Espírito Santo de Deus, né, nós vamos levantar daquele sepulcro, como a gente até falou ali na oração de sexta-feira, né? Aqueles que portam o Espírito Santo não precisam mais temer a morte, porque quando o autor da vida nos chamar, a morte não vai poder nos segurar mais, né? Porque a vida em nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E Paulo aqui, ele constatou, né, falou dessa vida da carne, a vida no Espírito, e ele colocou a gente do lado do Espírito. Portanto, Paulo agora, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um pouco mais do desdobramento, né, da vida cotidiana do crente agora que vive no Espírito. Ele vai continuar desdobrando essa questão, por nós termos o Espírito, como é que a gente vive daqui para frente? Será que a gente continua cometendo as mesmas práticas que nós tínhamos antigamente? Não, né? A gente vai viver segundo um novo estatuto, uma nova ordenança, um novo modo de viver. Que é um versículo que eu sempre cito para vocês, né? A gente deve sempre se despojar do nosso velho homem, né? Porque a gente está familiarizado com ele, né? A gente passou uma boa parte da nossa vida vivendo desse modo, né? Só que a gente deve se despojar desses pensamentos, dessas práticas que nós tínhamos, né? E se renovar segundo a imagem do novo Senhor, ou seja, a imagem do nosso Senhor e Deus. Aqueles que vivem segundo a carne são os não convertidos. Eles cogitam somente das coisas concernentes à sua carne pecaminosa. E é o que a gente viu no estudo anterior. A mente dele está embebecida só nessa terra, desejando as coisas daqui. Porque o céu do incrédulo, daquele que não é crente, é aqui, gente. O céu dele é aqui. Então ele procura, de maneira desenfreada, se saciar o quanto ele puder. A filosofia do mundo hoje, a filosofia que a gente fala do existencialismo, né? Que é eu existo para algo, tenho um propósito na minha vida. As pessoas sempre buscam. Geralmente um filho feio do existencialismo é o que a gente chama do existencialismo hedonista. O que é hedonismo? É a busca do prazer, né? Eu vivo para me dar prazer. Então eu vou buscar prazer de todas as maneiras que eu puder. Seja o prazer psicológico, né, mental, né, se saciar com títulos aí de conhecimento, né, nas faculdades, nas melhores faculdades do mundo, ou mesmo o prazer corporal, né, dando prazer ao seu corpo com tudo que você puder trazer a ele, né? Não envolve só a área sexual, mas engloba inúmeras outras questões, como a gente até falou sobre a questão da glutonaria, né, a pessoa comer e tal, se empanturrar mais e mais, porque ela quer dar prazer somente à sua carne. Porque ele fala, eu existo para isso, para me consumir, né? Para me dar prazer. Esse é o meu propósito de existência. E a filosofia do mundo, né? Só se vive uma vez, né? Essa é uma coisa que o pessoal sempre fala, só se vive uma vez, seja feliz. Não importa se as pessoas vão achar ruim do modo que você está vivendo, seja feliz. Siga o seu coração, né? Essa é a filosofia que nós temos visto hoje. Essas são as pessoas que vivem na carne, cogitando, pensando só nas coisas daqui, procurando satisfazer o seu ser só aqui, porque o céu deles é aqui, né? E é o único céu que eles terão. Já aqueles que vivem segundo o Espírito são aqueles que foram resgatados por Deus. Não sei se vocês lembram aquele versículo que nós fomos resgatados da vida vã que a gente levava, né? Que os vossos pais vos legaram, Pedro fala, né? Porque a questão de Pedro ali, os pais daquelas pessoas ali que foram convertidas, eles legaram uma vida no paganismo, uma vida de trazer só prazer para sua carne e por aí vai. Então Deus veio e nos resgatou dessa vida vã que a gente levava. Porque é uma vida vã, que é uma vida que não vai dar em nada.
né? E resgatados, nós fomos redimidos. Nosso corpo foi redimido, nossa mente foi redimida. Por isso que eu falei até no último estudo que nós devemos levar a nossa mente cativa, toda ela cativa. O que é cativa? Presa à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que saber como Deus quer que a gente ande, né? No nosso dia a dia, na nossa família, no nosso emprego, em todas as áreas que nós participamos. Né? Nós devemos reformular, não como o mundo quer que nós andemos, mas como Deus quer que nós andemos. Só que para isso nós temos que conhecer a sua santa palavra. Temos que conhecer aquilo que Ele quer que nós sejamos, né? Da forma que nós sejamos, né? Da forma perfeita que Ele quer que nós sejamos. Isso a gente só consegue sabendo através do que Ele deixou para nós através da Escritura. Né? E nós conseguimos se contrapor, né, a carne, a esses desejos que nós tínhamos antigamente, porque nós hoje temos o Espírito Santo do Senhor. Vocês lembram, que nem a gente leu Êxodo, né? Êxodo 20, ali o decálogo. Deus deu a lei para aquele povo. E o povo de Israel falava, não, isso aqui é o meio de vida. A gente vai cumprir. Só que passou 40 anos no deserto e eles não conseguiram cumprir a lei. Faltou sinceridade para eles? Não faltou, gente. Faltou poder. Que esse poder só é dado para aqueles que possuem o Espírito Santo. Por isso que você consegue se contrapor, lutar contra a carne. E é o que a gente vai ver na próxima mensagem, a questão de mortificar a carne. Mortificar os nossos membros que anseiam, desejam se contrapor a Deus. Que é o que a gente falou, sempre tem falado, que Adão nos legou essa natureza pecaminosa. Essa natureza que é contra o nosso Senhor. Que ela quer fazer de tudo para se contrapor, para se rebelar contra o Senhor. E nós, agora, por termos o Espírito Santo, nós, quando isso for levantado, vou até falar isso na próxima mensagem, que quando se levantar algo contra Deus, uma tentação, logo você tem que matá-la, né? Eu vou até citar um filme na próxima mensagem, que eu acho que vocês conhecem. Mas é muito interessante, é isso que nós vamos fazer, né? Por termos o Santo Espírito do Senhor. Eu lendo Agostinho, estava estudando filosofia, né? O professor citou ali a Cidade de Deus, e eu fui ler um pouquinho da Cidade de Deus, eu lembrando dessa questão das duas cidades. Eu não sei se você já leu A Cidade de Deus, é um dos maiores clássicos de Santo Agostinho. Ele fala de duas cidades, que foi fundado duas cidades. Né? Abel foi o primeiro cidadão da Cidade de Deus, porque foi o primeiro aí por céu. E Caim, ele fundou uma outra cidade, a Cidade dos Homens, que essas duas cidades, elas se conduzem em duas linhas diferentes. Uma é fundada no amor, na vontade de Deus. A outra é fundada na vontade do coração do homem, dos desejos do homem. Agostinho diz bem assim, ó, 2 amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio, levando ao desprezo a Deus, a terrena, que é a cidade terrena. O amor a Deus, levando ao desprezo de si próprio, que é a cidade celestial. Né? A cidade de Deus, ela foi fundada no amor a Deus. Por isso que o que ela faz? Ela despreza a si próprio, né? Levando ao desprezo de si próprio. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus. Porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a Deus. Testemunha de sua consciência. Aquela ensoberbece-se em sua glória, e esta diz a seu Deus: sois minha glória, a quem me exalta a cabeça. Naquela, seus príncipes e as nações avassaladas vêm-se sob o jugo da concupiscência de domínio. Nesta, né, a cidade de Deus, servem em mútuo amor os governantes aconselhando e os súditos obedecendo. Aquela ama sua própria força em seus potestados. Esta diz a seu Deus: a ti hei de amar-te, Senhor, que és minha fortaleza. Então, duas cidades, duas vias diferentes, uma fundada no amor próprio, a outra no desprezo a si próprio, por amor a Deus. E elas duas seguem, né, caminhos diferentes. Isso foi começado, gente, né, que eu sempre falo ali, depois do pecado de Adão. Porque com o pecado de Adão, a alma do homem se corrompeu.
essa corrupção fez eles andarem em rebelião contra Deus, se alienarem de Deus. Isso que os homens fizeram, aconteceu com os homens por causa do pecado. Diante do que Paulo havia dito lá, que a gente estudou do verso 1 a 11, Paulo diz que nós somos o quê? Devedores. Porém, logo ele já complementa. Somos devedores, porém não a carne. A carne aqui, gente, como diz Douglas Moo, não significa somente os desejos que temos que brotam da nossa natureza pecaminosa, mas tudo aquilo que o mundo oferece e é contrário à vontade de Deus. Então, isso que brota a gente não é devedor mais a este mundo, a tudo aquilo que é rebelde ao Senhor, porque nós tomamos agora uma nova identidade. E a questão aqui de dever, ou de ser devedor, significa que nós estamos aqui obrigados para com alguém ou algo. Né? Eu lembrando disso aqui, eu lembrei sobre a questão de escravidão. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó. Não devemos mais nada à carne, fomos libertos. Todavia, permanecemos na mesma cidade em que habita o nosso antigo Senhor. Contudo, não devemos ficar constrangidos a obedecê-lo. Isso já aconteceu né, depois da abolição da escravatura. Né? A pessoa ali serviu aquele senhor por inúmeros anos, né, e ele foi liberto agora. Só que ele ainda vivia, talvez, né, muitas vezes, vivia na mesma cidade do que o antigo senhor dele. E quando aquela pessoa falava, ele se sentia constrangido, né, a querer obedecer aquele senhor, porque ele passou a vida toda, ele nasceu naquilo ali. Ele nasceu debaixo daquele senhor. Ele viveu obedecendo a vida toda dele àquele senhor. E ali, quando ele estava perto daquele senhor, ele se sentia constrangido em querer obedecer esse senhor. A mesma coisa você pode ver sobre a questão que Paulo fala ali em 1 Coríntios 8, sobre a questão de comer carne. Né? Porque a carne lá era primeiro oferecida aos ídolos lá no templo, né? E o sacerdote vendia aquela carne no mercado e a pessoa, provavelmente, quando ela comprava carne no mercado, ela comprava uma carne que foi sacrificada aos ídolos. E por isso a pessoa que olhava ali, ela ficava meio com receio, por causa da familiaridade com o ídolo. Né? Ele imaginava estar comendo uma coisa que foi sacrificada. Por quê? Ele passou a vida toda dele fazendo aquilo ali. Então, por essa familiaridade com o ídolo, a mesma coisa, o escravo, ele se sentia constrangido em estar querendo fazer aquilo ali, de conformidade como ele fazia antigamente. Só que Paulo está dizendo que nós não somos mais devedores, nós não precisamos mais ser constrangidos a obedecer à carne, porque nós fomos libertos, gente. Então, quando o antigo Senhor falar, você deve dizer, como o Augusto Nicodemus fala, não, calha a boca. Não, eu não preciso mais te obedecer. Né? Eu tenho uma nova identidade, um novo Senhor, e eu devo viver de conformidade a esse meu Senhor, não a mais como você quer que eu viva. Né? O que a obediência... Aí eu pergunto, né? O que a obediência à carne concedeu aos homens ao longo da história? Se você tem lido a sua Bíblia constantemente, e eu vou passar por algumas coisinhas aqui, né? Você vai ver que toda vez que os homens obedeceram na sua carne, os seus impulsos, eles fizeram atrocidades, e isso sempre levou ao juízo de Deus. E sempre lembrando aqui o que Jesus disse, porque de dentro do coração dos homens é que procede esses maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso tudo foi resultado, gente, da queda. Foi resultado do pecado de Adão. Por isso que vocês têm que sempre colocar isso na cabeça. A corrupção que Adão nos deu. Nosso coração é trevas. Nosso coração é rebelde. Esse é o ponto. Né? E toda vez que os homens obedeceram seus desejos, que vão contra o mandamento de Deus, a vontade de Deus, eles fizeram atrocidades e sempre veio o juízo sobre eles. Né? Nem vendo aqui. Né? Ao dar ouvidos à carne, não queremos assumir os nossos erros. O que Adão falou para Deus depois do pecado? Né? Quem mostrou que você estava nu? A mulher que tu me destes foi que me deu
e eu comi. Ele colocou a culpa em quem? Duas pessoas. Na esposa e principalmente em Deus. A mulher que tu me destes. Ou seja, ele não quis... O pecado faz com que a gente não assuma a nossa responsabilidade. Né? Ele, pegando ali os seus sentimentos, não, eu não sou culpado. Quem é culpado é aquele que me deu essa mulher. Mas a culpa não é dele. O pecado faz isso com a gente, gente. Esse é o ponto. Continuando. Ao dar ouvidos à carne, qual fez brotar inveja e rancor, sobre a terra foi derramado sangue. Nós vemos a questão ali de Caim matar Abel. Brotou no coração de Caim a inveja, o rancor, a ira. E ele deu vazão a esses sentimentos. O que ele fez? Matou o seu próprio irmão. Foi derramado sangue sobre a terra por dar vazão à carne. E viu Deus que a maldade dos homens se multiplicara e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ao povo ali antes, o povo diluviano, né, antes do dilúvio, por darem vazão aos desejos que brotavam da sua carne. O mal se multiplicou. Os pensamentos eram continuamente maus. Por isso Deus enviou o dilúvio. Por isso Deus enviou o juízo sobre eles. Porque havia se multiplicado cada vez mais o mal. Por dar ouvidos à sua cobiça, os homens queriam fazer célebre o seu nome. Assim empreenderam a construção de uma torre, pois não queriam obedecer o mandamento de Deus de se espalharem, né, pela terra, pelo mundo. E queriam fazer seu nome célebre. Sempre por dar... E é aquela coisa, sempre por dar ouvido, gente. Coloque sempre isso na cabeça. Sempre por dar ouvido à sua carne. Quer se rebelar, quer ser alguém, quer ser mais que Deus. Eles queriam construir essa torre que chegasse até o céu. E Deus foi lá, trouxe juízo sobre eles também. Ao dar mais ouvidos à sua carne, a mulher de Ló voltou-se para Sodoma, pois amava mais o que havia deixado para trás do que estava diante de si. A mesma coisa. E eu não coloquei, né, a questão ali até de Sodoma. Né? Por dar ouvido à sua carne, o povo de Sodoma se tornou um povo homossexual. Né? Ali tinha homossexualismo, lesbianismo, bestialismo e por aí vai. Por isso Deus mandou fogo e enxofre sobre aquela cidade. O povo sempre se deixando guiar pelo seu coração corrupto, mal, ele só afunda mais na sua depravação. Ao darem ouvidas ao seu coração corrupto, os irmãos de José o venderam para os ismaelitas. Por causa da inveja, por causa ali do ciúme, que tinha o pai, amava mais um filho do que os demais. Né? Isso também é fruto do pecado também. E os irmãos ali, tomando isso, venderam o seu próprio irmão. Onde já se viu, né? Eu sei que às vezes a gente quer vender os irmãos mesmo, né? Tal. Tanto que tem esses memes aí, ó, você daria alguém da sua família, né? Em troca de 1 milhão. Mas isso é dar vazão ao mal que há no nosso coração, gente. Porque o nosso coração é mau. Temos que ter cuidado com ele. Moisés, por ter dado ouvido à ira que brotou em seu coração, bateu na rocha. Assim não pôde entrar na terra prometida. É sempre isso, sempre dando ouvido àquilo que brota no coração dos homens. E isso prejudica-nos, prejudica aqueles que estão à nossa volta e prejudica, né, a nós mesmos. Por darem ouvidos ao seu coração rebelde, Datã, Corá e Abirão, juntamente com aqueles que o seguiram, foram engolidos pela terra por se rebelarem contra Moisés. Sempre, gente, toda vez que o povo escuta o seu coração e não dá ouvidos a Deus, eles prejudicam a si e prejudicam aqueles que estão à sua volta. Porque eles convencem aqueles que estão à sua volta a entrarem não é na sua corrupção, né? No seu... esqueci o nome da palavra, né? A entrarem ali no seu modo de pensar para se rebelar. Sempre isso ocorre. Isso por não darem ouvidos a Deus, mas darem mais ouvidos a que brota de si. Ao dar ouvido à sua cobiça,
né? Acã tomou para si dos despojos que lhe eram proibidos. E por isso pagou com a vida. Foi apedrejado. Porque prejudicou, não sei se você já leu, né, Josué 7, ele por ter pegado aquela capa Babilônia, aqueles ciclos de prata, né? Deus não estava mais com Israel e pereceram inúmeros homens naquela cidade pequena, a cidade de Ai, se eu não me engano, né? E Deus ali mostrou por que Deus não estava mais com o povo? Por causa de Acã. Porque Acã deu ouvido à sua cobiça e tomou daquilo que não devia ter tomado, né? E por isso ele foi apedrejado. Por isso ele foi morto. O que ele recebeu? Só a morte, por dar ouvido à sua cobiça. Por isso que é uma coisa que eu estou mostrando para vocês aqui, toda vez que os homens procuraram ouvir a sua carne, a sua cobiça, aquilo que brota dos seus corações, que é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, eles se prejudicaram, sempre e sempre. Sansão, por dar ouvidos a seus anseios desregrados, violou inúmeras vezes seu voto de nazireado, assim perecendo por sua rebeldia. Você sabe da questão do voto nazireado, você não pode cortar o cabelo, você não pode tocar em animal morto, né? Foi lá querendo se deitar com prostitutas, mulheres que não eram israelitas e por aí vai, tomando para si mulheres de outras nações. Casou com Dalila. Dalila era quem? Uma filisteia. Não era do povo de Israel. E sempre por ele dar ouvido a esses desejos desregrados dele, ele pagou por isso. Lembre, gente, toda vez que o povo segue, toda vez, por isso que a gente não deve mais nada à carne. Toda vez que a gente obedece, a gente é constrangido de obedecer à carne só nos traz prejuízo, só nos prejudica. De forma hedionda, os moradores de Gibeá, das terras de Benjamim, cercaram a casa da qual Levita e sua concubina estavam hospedados. Ali lançaram mão dela e abusaram a ponto dela morrer. Por isso pagaram com a sua própria vida. Essa aqui é uma das passagens mais, nossa, terríveis do Antigo Testamento, né? Que essas pessoas fizeram. Tanto que quando eu vi um irmão, eu não tinha chegado nessa parte ainda, né, em Juízes, o irmão falou, citou essa passagem, eu falei, isso tem na Bíblia? Poxa, que cena terrível que os homens fizeram com essas pessoas, né? E olha só, toda vez que esses homens dão essa vazão aos desejos que têm brotado de si, eles fazem atrocidades e pagam por isso. Herodes o Grande, vendo que seu trono estava ameaçado pelo futuro rei de Israel, mandou matar as crianças. Eu não sei se você já sabe como é que foi o final de Herodes. Já leram Flávio Josefo? Nunca leram Flávio Josefo? Né? A história dos hebreus ali, as guerras judaicas. Ele fala que Herodes ali ele teve uma grande doença terrível, assim. Ele tentava até... doía todo o corpo, assim, brotou um monte de feridas no seu corpo. Ele tentava se banhar em óleo, tipo óleo quente, assim, né? Nem que a gente entra no ofurô cheio, assim, com água quente, assim, para ver se amenizava. E morreu comido de bicho, gente. Deus trouxe um grande juízo para ele. Porque ele não queria perder a coroa. Porque o futuro rei dos judeus estava para chegar. Então é por isso que ele mandou matar todas as criancinhas ali. Olha só, as terríveis atrocidades que têm se perpetrado por as pessoas darem ouvido à sua carne, darem ouvido ao seu coração corrupto, darem ouvido àquilo que brota de seus corações maus. Ananias e Safira, por darem ouvidos à sua avareza, mentiram ao Espírito Santo e aos pés de Pedro tombaram. Né? Nem no comecinho da igreja. Porque não tem como enganar o Santo Espírito de Deus. E eles fizeram isso. Demas abandonou Paulo por ter amado o presente século. Né? Essa passagem também. Por amar o mundo. Como nós vimos na aula anterior, aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então veja só nessas questões bíblicas aqui. As pessoas que deram ouvido à sua carne, o que elas receberam? Só receberam um juízo, gente. Só receberam os males. Né? Que nem, né? Os homens, por dar ouvido à carne, rejeitaram o verdadeiro Deus. Vocês lembram lá em Romanos 1, que a gente estudou, a partir do verso 18, né?
Os homens sufocam a verdade de Deus com a sua mentira, com a sua injustiça. É isso que os homens fazem por obedecer à sua carne pecaminosa. Eles sufocam a verdade de Deus. Os homens, por darem ouvido ao seu coração, desonram o seu próprio corpo, que é o que a gente entrou ali na questão do homossexualismo, né? Por eles estarem à mercê do seu próprio coração mau, enganoso, eles passam a desonrar, eles trocam a verdade de Deus em mentira, passam a trocar o que é natural por algo antinatural, né? E passam a desonrar o seu próprio corpo. Por darem ouvido ao seu coração, se embruteceram mais e mais e se deformaram. Lembra que a gente falou que Deus tem um molde? Deus nos fez com um molde, a sua imagem e semelhança. Mas com o advento do pecado, com a vinda do pecado, nós se desformamos. E Deus está trazendo o propósito de Deus, é o que a gente vai ver ainda posteriormente. Qual é o propósito de Deus? Deus está chamando um povo, uma família para si, trazendo, moldando esse povo à semelhança do seu filho. Porque ele quer uma família que reflete a imagem do seu filho. Por isso que ele tem nos chamado, tem nos lavado, nos remido e nos unido a Cristo. Porque ele quer um povo para si, a imagem do seu filho. Deus tem trabalhado isso. Esse é o nosso chamado, gente. É o chamado para ser como Jesus, ser santo, ser puro, como o nosso mestre é. Por isso que Deus te chamou, por isso que Deus te lavou, por isso que Deus tem te lapidado continuamente através do Espírito Santo para você se parecer mais com o seu mestre, mais com o Senhor. É isso que Deus tem feito por nós. Como a gente viu, né? A carne, né? Tornamos miseráveis por causa da carne, porque a gente não consegue cumprir aquilo que a gente almeja, né? Por estar, a nossa carne estar enferma, né? Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Efésios 5, verso 5 a 6. Colossenses 3, 5 a 9 diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. É isso que tem ocorrido conosco. Por Deus ter nos resgatado, nos remido dessa vã vida. Dar ouvidos à carne nunca beneficiou ninguém. Olha só Provérbios 5:3 até o verso 4 diz: Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Jó 20 diz assim também: Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não queira largar, mas o retém em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. O pecado é assim, gente. A gente dá ouvido à nossa carne, parece prazeroso, só que isso sempre traz males para nós. Parece doce ao nosso paladar, mas se torna como o veneno de cobra, veneno de víbora no nosso estômago, porque isso sempre nos prejudica. Tanto que Charles Slater, né, o pecado, ele fala no Justificação e Regeneração, ele fala bem assim: o pecado é irracional. Muitos direitos de primogenitura sem preço foram trocados por um prato de sopa. Muitos casamentos e famílias foram jogados de lado por uma noite de prazer ilícito. Pelo efeito temporário do uso de drogas ilegais, os maiores poderes do cérebro humano são rotineiramente e permanentemente destruídos. Um momento de reflexão sobre os pecados de nosso passado é suficiente para confirmar que nenhum deles faz o menor sentido. Tal é a insanidade das ações do filho pródigo, que seu arrependimento envolveu nada menos do que cair em si mesmo. Não existe pecado sábio, Charles Slater diz.
Não existe pecado sábio. Parece prazeroso a nossos olhos. Só que isso é um veneno para a nossa alma. Prejudica, né? Endurece o nosso ser. Nos embrutece, que é o que a gente viu lá. Estamos, né, isentos da justiça. Nós só se embrutecemos quando damos ouvido à nossa carne pecaminosa, tudo aquilo que é contra o nosso Senhor. Não mais somos mais devedores da carne, portanto, não precisamos mais obedecer quando ela chamar. Para ajudar-nos a não dar atenção aos pedidos da carne, lembremos do que Deus nos fez. Assim, pois, né, referindo-se ao que havia dito anteriormente, é o que Paulo tinha dito lá do verso 1 ao verso 11, antes de falar assim pois. Porque esse assim pois aponta para o que Deus fez lá no passado. Então, toda vez que nós lembramos dessa graça que Deus nos concedeu, que nós não vivemos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, nós não daremos atenção à nossa carne, nós não vamos ser mais constrangidos a viver segundo a carne. A gente vai viver segundo aquilo que Deus fez conosco, segundo a nossa remissão, nosso resgate para uma nova vida. Tim Keller diz bem assim, ó, banhar-se na recordação da graça de Deus afrouxará, enfraquecerá e matará o pecado no nível da motivação. Então, toda vez que a gente, né, tem essa ânsia querendo transgredir a lei de Deus, que a gente possa lembrar, se recordar daquilo que Deus fez por nós, da onde Deus nos tirou, que Deus nos lavou, gente, Deus nos limpou, Deus nos deu nova vida e uma nova identidade para vivermos de conformidade com aquilo que Deus fez para nós, que é santo, bom, maravilhoso, justo, né, e reverbera para a eternidade. Ponto 2, meu Deus do céu. Devedores à nova identidade. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Aqui acho que vai ser rápido, né? Devedores daquele que a nós tudo fez. Francis Schaeffer diz assim, ó, o fato de que nós somos habitados pelo Espírito Santo, por mais maravilhoso que seja, exige uma resposta consciente da nossa parte. Se vamos ser verdadeiramente seguidores da lei da nossa vida, nosso chamado consciente é de andar no Espírito como se já estivéssemos vivendo no Espírito. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por isso, Paulo diz, com base em tudo o que eu lhe lembrei referente à salvação, né, do verso 5 a 11, vocês devem estar buscando a vida de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Então nós devemos buscar a vida que não é mais de acordo com a nossa antiga vida. Por isso que nós devemos reformular constantemente, queridos, né, a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo o querer de Deus. Lembra que eu falei para você que nem uma criança, né? Todo cristão, ele nasce de novo. É como se ele fosse uma criança, ele tem que reaprender a viver. Né? Então você tem que alimentá-lo. Né? E nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Que nem os puritanos faziam. Eles queriam aplicar todos os conceitos da Escritura à sua vida diária. Em todas as esferas de agência que eles tinham, seja na política, na escola, como professor, como mãe, como pai, né, como funcionário em tal, ou qualquer função que eu desempenho, que ela seja reformulada segundo o querer de Deus, segundo a Escritura. Né, para eu andar de conformidade que Deus quer, da forma que Deus quer que nós andemos. Só que para isso é necessário a gente se debruçar sobre esse livro. Gastarmos tempo com Deus. Tempo em oração. Para que Deus venha sempre nos moldar. Porque não adianta, eu me converti, né, e eu não vou ler, eu não vou buscar, né, eu vou permanecer inerte. E é o que nós temos visto hoje. Um monte de crente que não tem buscado verdadeiramente a Deus. Que é o que a gente chama de crente nominal, né? Antigamente a gente falava de católico, não praticante, né? É só nominal, é só de nome, né? Muitos evangélicos hoje têm feito isso. Né? Eu sou cristão, sou evangélico, mas é só de nome, é só da boca para fora. Porque não tem buscado, de fato, verdadeiramente o Senhor que o salvou, que o remiu, que o transformou. Né? Essas pessoas geralmente nem são transformadas. É o que a gente até estava falando na oração, né? Se vocês lembrarem, né? Que nem o pastor Josafá Vasconcelos ele falou, tem mais de 30% da população do Brasil é crente. Só que ele falou assim, não, tem alguma coisa errada.
a sociedade ainda continua corrupta, né? Os crentes são mal pagadores e por aí vai, porque a sociedade não muda. Se tem, de fato, 30% da população é crente, a sociedade tinha que ser impactada por nossas vidas. E isso não tem ocorrido. Geralmente a pessoa só se isola ali na sua bolha e ali fica. E não é fruto de bênção lá para fora, lá para o mundo. Né? Eu sempre falo para vocês, você é uma arca da aliança ambulante. A arca foi levada para a casa de Obed-edom, ela abençoou lá. Ela modificou lá. E foi o que nosso mestre falou, gente. A gente é sal e luz na terra. Nós temos que fazer a diferença. Né? Minha esposa falando lá, ela entrou nesse novo emprego, né? O pessoal não conversava, não se comunicava. Né? Todo mundo tinha medo do outro. E chegou lá, chegou a alegria, né? Que a minha esposa gosta de conversar. E ali ela começou fazer ligações, assim, praticamente um com o outro. E as pessoas se conheceram e passaram a se conversar. Porque não tinha, né? Não tinha diálogo. Falei, como é que você trabalha 20 anos numa fábrica que você não fala nem com o seu colega, o seu companheiro do lado aqui, né? Por quê? Né, mano? Sabe que japonês quase não conversa assim, né? E tal. Já minha esposa gosta de conversar, né? E isso, nossa, muda o ambiente. Porque você é luz e sal na terra, gente. Você tem que fazer a diferença onde você chega, né? Num outro serviço que eu estava também, a mesma coisa. As pessoas não sabiam o nome de ninguém, dos japoneses, né? Eu falei, você tá aqui há quanto tempo? 7 anos. E você não sabe o nome do chefe? Tá no capacete, é só ler. Ah, mas eu não sei ler. Eu, não, o nome do fulano é assim, assim, assado. Tanto que eu perguntava pros rapazes, como é que você chama ele? Oh! Levanta a mão assim. Oh, que o que, rapaz? Chama pelo nome, pelo amor de Deus. Tanto que começou a ter diálogo. Por quê? Você faz a diferença, gente. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Né? Eu gosto muito, eu mesmo, quando a pessoa me dá abertura para falar de Cristo, meu Deus do céu. Agora você vai ouvir, né? Você deu, né? E o bom é quando a pessoa se interessa, pergunta. E a gente tem que ser assim, gente. A gente tem que fazer a diferença. A gente é um novo ser, nós temos uma nova identidade. Nós temos que refletir o nosso Senhor. Nós temos que refletir essa paixão pelo nosso Senhor. Não a paixão pelo mundo. Não a paixão pelo aquilo que o mundo e a carne produz. Não. Nós devemos refletir e contagiar essas pessoas com a palavra de Deus. Com aquilo que vem, aquilo que é eterno, aquilo que vem eterno, aquilo que vem do céu, aquilo que parte do nosso Deus. Que a gente possa contagiar essas pessoas que estão à nossa volta. Tito 2, verso 11 a 14. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o que ela fez. Olha o que essa graça do Senhor fez, gente. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom ou de boas obras. Foi isso que Deus fez conosco, queridos. Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos purificou. Por isso que a gente vive agora de modo sensato, né? Como diz aqui. A gente renuncia aquelas impiedades ao que a carne tinha a nos oferecer. Mas tudo que a carne nos ofereceu sempre nos prejudicou, sempre nos trouxe malefícios. Não deem ouvidos à carne. Matem ela, como John Owen fala, né? Não ouse ficar parado. Mortifique a sua carne. E é o que a gente vai falar na próxima mensagem, sobre a questão da mortificação, que é uma vida contínua na presença de Deus, né? Se limpando, se lavando, né? Se transformando mediante a palavra de Deus, mortificando esses impulsos pecaminosos. Quanto mais, eu já até falo, né? Você não fica sem comer, né? Você fica sem comer, você fica fraco e tal, né? A mesma coisa que você deve fazer com a carne, não alimente ela. Né? Alimente sua carne com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, né? Com aquilo que vem de Deus. Gálatas 5, versos 16 e 25 também diz: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas uma pessoa que fala que é crente de fato e não anda conforme isso aqui, mas anda conforme a carne. Será que ela se converteu? Não, né? Ela está mostrando a quem ela está devendo. Ela é devedora, ela está mostrando que ela é devedora só à carne, não a Deus. Eu coloquei aqui, ó. Muito que se dizem cristão hoje tem se mostrado em falta de conformidade com o que diz ser. Estão se mostrando devedores, porém não a Deus, mas à carne, pois vivem segundo a carne. Um monte de gente que está se dizendo cristão aí não foi transformado, tem vivido continuamente segundo a carne. É o que a gente viu lá em 1 João. Né? Eu disse que estou com Deus. Deus é luz. Mas eu ando em trevas. Eu ando oposto à luz. Eu estou dizendo que eu tenho comunhão com Deus? Não, você está mentindo. Está errado. Está totalmente errado. Por isso que a gente sempre tem que se examinar, gente. Por isso como foi no estudo anterior, né? Para onde aponta a bússola do seu coração? Para onde você está seguindo? O que você está fazendo? Onde você está indo? Onde está repousando os seus olhos? Não dê ouvidos à carne. Dê ouvido a Deus. Haja, ande em conformidade com essa nova identidade que você recebeu. Você recebeu o Espírito Santo, gente, para viver segundo a imagem e semelhança de Deus, segundo o reino de Deus, não mais a carne. Olha o resultado de obedecer à carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Paulo traz um alerta aqui. Ele está falando para as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Que têm o Espírito Santo. Ele fala, ó, ele alerta. Se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte. A morte aqui não é só a morte física, mas é a separação total e completa da graça de Deus. Que é o juízo de Deus. Se vocês lembrarem. Agora, através de suas atitudes, aí vem a pergunta, né? A quem você tem que se mostrar devedor? A Deus ou a carne? Essa é a pergunta para nós. A quem eu tenho que se mostrar devedor? Sou devedor àquele que me remiu, que me resgatou, aquele que me lavou, aquele que me deu o seu Santo Espírito, e eu tenho andado em conformidade com aquilo que ele determinou? Ou eu tenho sido devedor à carne? Tenho cogitado das coisas da carne, andado com a carne, como foi feito ali no Antigo Testamento, que a gente viu ali a maioria dos exemplos, né? Sempre por dar ouvido à carne, atrocidades foram feitas. Pessoas morreram. E sempre ao final sobreveio o juízo sobre essas pessoas. Que a gente seja sempre devedor, gente. Que a gente coloque isso na sua mente, sempre relembre daquilo que Deus fez por nós. Para a gente não andar mais segundo os prazeres contrários que brotam do nosso coração, do nosso ser. Que a gente sempre dê ouvido ao nosso Senhor e Deus. Só assim, de fato, nós viveremos, como que a gente vai ver na próxima mensagem. Vocês viverem no Espírito, vocês viverão, terão vida, vida eterna, vida abundante. Por isso que a gente tem que sempre se voltar para o nosso Mestre, para aquilo que Ele fez. Ele nos remiu, Ele nos uniu com Ele nos deu nova vida. Não para que a gente viva para nós mesmos, mas que a gente viva para aquele que nos criou. Que a gente pertence a Ele, somos dele. Ele nos criou, Ele nos comprou. Você lembra daquele exemplinho que eu dei quando a gente começou a falar de Romanos? Foi a questão lá do naviozinho,
um navio, não sei se vocês lembram desse exemplo. Eu gosto muito desse exemplo, né? Eu gosto muito desses naviozinhos de madeira, né? A vela. Né? A pessoa passou tanto tempo construindo aquele naviozinho à vela e foi colocar ali nos riachos para testar. Bateu um vento, levou o navio para longe. Ele não conseguiu pegar, desceu o riacho abaixo. Dias depois, o construtor passando lá numa loja viu aquele naviozinho maravilhoso na estante. Ele entrou correndo na loja, ó, e falou pro vendedor: quero esse navio é meu, fui eu que fiz. Olha, o vendedor falou: desculpa, senhor, mas eu comprei esse naviozinho à vela aí alguns dias atrás. Uma pessoa veio, trouxe e eu paguei por ele. Se você quiser, você vai ter que pagar também. E ele lá, por mais que ele, né, ficou bravo e tal, não, tudo bem, desembolsou o dinheiro e deu. Saindo daquela loja com aquele naviozinho à vela, ele fala: naviozinho, você é meu 2 vezes. Por quê? Eu te fiz e eu te comprei. Mesma coisa Deus fez para conosco. Deus nos criou e Deus nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Por isso que nós devemos. Nós devemos nossa existência a Ele, nosso resgate a Ele, nosso ser a Ele. Isso que a gente possa viver de fato para aquele que nos criou, para aquele que nos comprou, gente. Só assim de fato viveremos de fato a verdadeira vida. Porque a carne, o pecado, nos tirou da rota que nós deveríamos seguir, nos afastou de Deus. Só que Deus veio nos buscar. Porque lá de fato é a verdadeira vida que Ele deseja que nós tenhamos. Amém? Vamos orar? Bom, Hiro, vamos orar para terminar? Senhor, tivemos graça que o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou do domínio do pecado. Senhor, ajuda-nos a viver conforme o propósito do Senhor nos deu e a nos tornarmos a tua imagem. Ajuda-nos a mortificar a carne, a vencer as tentações, a lutar-se, a vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de vontade, Senhor, a práticas pecaminosas do velho homem. Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas e ajuda-nos a nos tornarmos dia após dia cada vez mais semelhantes ao Senhor, à imagem do teu Filho Jesus. Nós pedimos a ti e te agradecemos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, pelo Senhor abençoado em suas casas, ou para lugar que eles estejam. Em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, as restantes do nosso dia, da uma tarde, agradável na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.